próximo. Ah, quer debate? Junta aí com os amigos, vai na mesa de bar. Tchau. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras, sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. E esse momento, mais uma vez, o Vasco vem passando por esse tipo de situação em eleição, né, em candidatos, e mais uma vez tem um debate por aí, né? SAF sim ou SAF não? E aí eu fiz questão de iniciar o nosso vídeo aí com o Fábio Azevedo, né? Claramente aí mandando uma letra pro Levenciano. Quer debate? Vai pra mesa de bar com os amigos. E eu achei muito maduro, né? Que maturidade desse jornalista aí, né? Que, porra, tem uma carreira belíssima, muito maduro em dizer essas palavras. Quer um debate? Quer falar? Vai pra mesa de bar. É assim que realmente tem que ser decidido o futuro do Vasco. E aí, família vascaína, eu sou torcedor e como respeito a opinião de todos os torcedores do Vasco, aqueles, inclusive, tenho amigos que querem a SAF, sim, eu tenho que respeitar. Cada um tem uma visão, cada torcedor tem uma visão. Tem outros que não aguentam mais essa questão de beneméritos políticos que só prometem e não entregam porra nenhuma, essa é a verdade. Outros não aguentam mais ver uma partida, por exemplo, como foi Vasco e Fluminense, onde o Vasco parecia um time pequeno, essa é a verdade. Então cada torcedor tem um sofrimento, tem aquele que não aguenta mais, mas tem outros que têm outro ponto de vista, como eu. E aí eu fico assim, pensando o seguinte, como é que um jornalista que tem uma carreira, que a função dele era sim informar o torcedor, se ele é a favor, mostra um debate, fala sua visão, é bom pro clube isso, agora brinca com esse tipo de situação. E que me preocupa é que tem um lado pessoal nisso, e quem sabe um lado profissional, e aí não pensa no futuro do Vasco, porque isso é claro, né? A gente vê em diversos vídeos aí dele, que ele dá uma catucada no Leve. Eu não sei o que se passou, se ele ia trabalhar no Projeto Somamos e depois não ia mais, o debate que teve, a briga que teve, mas isso fica claro que ele tá sempre aí catucando o Leve. Um vídeo ou outro aí você pode ver lá no canal dele que ele vai estar catucando o Leve. E aí me preocupa também, como ele é um jornalista que tem ali passe livre no Vasco, tá sempre fazendo entrevistas ali com jogadores, né, participando de coletiva. Porra, calma aí. Será que aí é uma situação que a gente pode confiar? Será que é uma opinião sincera ou realmente vaidade ou que está beneficiando o seu lado profissional? É a pergunta que fica. A gente vê aí a Globo também, o jornalista Campelo também dá a sua opinião sobre a SAF. A Globo morre de amores, né, pelo Vasco. A gente vê uma diretoria que está correndo contra o tempo para aprovar a SAF, que não entregou nada. Então a questão que fica aqui, família, na minha opinião, não é se a SAF é bom ou ruim para o Vasco. Né? Eu pego opiniões aí de profissionais, por exemplo, a do Menin e também de um dos mecenas que falaram que o Atlético, o futuro do Atlético é sim a SAF, mas que primeiro tem que organizar, tem que fazer um Atlético forte para conseguir um parceiro que realmente possa agregar no Atlético Mineiro. E não é isso que o Vasco está acontecendo. Não é isso que está acontecendo no Vasco. O Vasco está sendo vendido numa Série B. Pô, espera subir, monta um time qualificado, como vocês prometeram. E aí, família vascaína, para finalizar essa parte em relação a esse tipo de opinião que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu quero ler aqui uma nota oficial da Ira Jovem, que eu acho que retrata bem. Não é questão de ser a favor ou não, cada um tem a sua opinião e os seus motivos, mas a gente tem que tomar cuidado com essa gestão e as pessoas que defendem essa gestão, porque calma, pode ter aí um lado pessoal, um lado profissional e o Vasco ficando de lado. E a Ira Jovem coloca o seguinte, ó: a transformação do Clube de Regatas Vasco da Gama em SAF é um assunto que precisa de muita atenção e calma. Como poderíamos dar opinião sobre uma mudança radical sem que todos os detalhes do contrato sejam divulgados? Seria no mínimo leviano da nossa parte opinar sem o conhecimento amplo do assunto.
A atual gestão dizia em campanha que o Vasco era viável, com o passivo que eles mesmos construíram, que o Vasco era financeiramente viável e exigiria uma construção de longo prazo. Do nada, não é mais, por quê? Após resultados pífios, apoiada pela mídia com interesses obscuros que fazem questão de expor e ridicularizar o Vasco sempre que possível. Qual é o interesse da mídia na venda do Vasco? Por que a pressa da atual gestão em aprovar uma mudança sem o amplo conhecimento da torcida e principalmente dos sócios? Por incompetência, vão mais uma vez colocar na conta da torcida e se esconder. Cara, concordo plenamente aqui com esse posicionamento, com essa nota oficial, porque é isso, não é questão de ser contra ou a favor, é a questão de sim de se debater, não é na mesa de um bar, isso é um assunto sério. Realmente essa gestão não entregou nada, e agora a venda do clube, então realmente tem que ter um debate, tem que ter esclarecimentos. E tá aí, um cara que brinca com esse tipo de situação, mais uma vez repito, por rincha pessoal ou por profissionalismo, para benefício profissional, dá para acreditar, dá para confiar, de ver vários posicionamentos a favor da SAF que eu, na minha opinião, eu fico com o pé atrás. E aí eu vou fazer aqui uma entrevista que o Levin deu ontem na Rádio Tupi, esclarecendo alguns pontos. E mesmo aqueles torcedores que são a favor da SAF, o Levin mesmo na redação Sport TV, né, que ele teve o direito de resposta, ele disse, são palavras dele, ele não é contra a SAF, acha sim que a SAF pode ser uma saída, mas que precisa haver um debate, né, que precisa haver esclarecimentos da atual gestão, e eles não estão com essa ideia. Eles querem empurrar mais rápido possível. E aí a gente tem que realmente desconfiar de uma gestão que não entregou nada. Vamos ficar com a entrevista aí do Levin para ele esclarecer esses pontos, esse novo ponto de vista aí, que eu acho que o torcedor também precisa entender. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco. Boa noite, Wellington Campos, Wagner Menezes, Rubinião e todos os ouvintes da Super Rádio Tupi. Em primeiro lugar, como liderança da oposição, deixar bastante claro que nós não somos contra absolutamente nada que possa ser bom para o Vasco. Porém, nós queremos aprofundar o debate dentre todas as soluções possíveis e viáveis, já apresentadas, inclusive por nós, através do projeto Somamos, para que o vascaíno possa ter a oportunidade de democraticamente escolher o futuro do Vasco. E não o futuro do Vasco ser imposto goela abaixo do vascaíno, uma vez que o Vasco não pertence a nenhuma direção, a nenhum mandatário e a nenhum presidente. Quanto mais um que senta na cadeira temporariamente em virtude de uma ordem liminar, cujo processo volta a correr a partir de 10 de março e podemos ter uma destinação diferente para os rumos desta disputa acerca das eleições. Qual que é o ponto ruim deste processo da SAF do Vasco, no seu entendimento, Levin? Oi, Wellington. O que está realmente causando espécie e constrangendo centenas de sócios que eu venho conversando aí sobre esse assunto é a maneira como a diretoria está agindo com relação a um assunto tão sério. Ora, nenhum sócio até o momento tem qualquer informação segura, precisa, sobre os termos e condições dessa possível parceria, ou desse possível investimento, ou dessa possível transição. Como que o vascaíno pode adotar uma posição favorável ou contrária se não tem informação democraticamente distribuída? Se não sabemos se ao investidor será vetado, e isso é muito importante que seja desta maneira, qualquer retirada de dividendos ou qualquer outra remuneração como taxa de administração, até que faça o aporte, ou todos os aportes, para evitar, desta maneira, que o próprio Vasco financie o investimento. Isso não está claro. Não está claro, inclusive, quais são os números de anos que esse aporte virá. Se 3, se 5, se 10. Absolutamente nenhuma informação precisa e segura. Apenas informações desencontradas, inclusive, sobre os valores. Que quando você divide ao longo dos anos, no melhor cenário, resulta termos um faturamento que será 1/3 ou menos de 1/3 dos nossos principais rivais. De maneira que não tornará possível ainda o Vasco disputar títulos como a torcida quer e deseja. Então precisamos realmente de informação para que a gente possa, desta forma, construir o que seja o melhor para o Vasco de verdade. O que o torcedor do Vasco da Gama precisa saber, o sócio, o que você gostaria de falar para ele? Wellington, o que o torcedor precisa entender é de que o Vasco tem solução, mas a solução para o Vasco vem das pessoas que administram o clube realmente terem uma disposição acima do normal em termos de dedicação e entrega
para instalar no Vasco uma gestão profissional que maximize resultados com relação aos importantes ativos do Vasco. O Vasco hoje ainda não esgotou as suas possibilidades de conseguir os melhores resultados possíveis, não pelo fato de ser ou não ser empresa, mas sim pelo fato de não ter ainda experimentado a oportunidade de ter uma gestão profissional. E para ter gestão profissional, você não precisa ser transformado em empresa. Diversos clubes e organizações esportivas do mundo têm administrações profissionais sendo associações civis, como a FIFA, como a UEFA, como o Real Madrid, como o Barcelona, aqui no Brasil o Palmeiras, aqui no Rio de Janeiro o nosso maior rival. Não são clubes empresa, não têm seu futebol como empresa, mas são administrados como empresa, com diversos executivos como os que a gente tem na nossa equipe para levar ao Vasco. O Vasco, neste momento, está mal organizado desportiva, financeira e administrativamente. Até se fosse realmente se pensar que a única solução de futuro para o Vasco seria uma venda, não seria este o momento adequado para a venda. Este momento é inoportuno. E é muito simples de entender o porquê. Ora, não se vende na baixa. E da maneira como o Vasco está na segunda divisão. Só isso já deprime o faturamento do clube, de maneira a tornar inadequado esta venda neste momento. Porque simplesmente o fato do Vasco passar para a primeira divisão já vai aumentar o faturamento, aumenta o valor da venda. Como também, em breve, teremos aí a Liga Brasileira aumentando exponencialmente os valores de direitos de TV, o que tornará o faturamento também maior, o que tornará a posição de venda melhor para o Vasco. Então temos que ir com calma. Não entendemos a pressa de um assunto tão importante, de uma mudança tão crônica e drástica, acerca de uma instituição que tem 124 anos de história e idade. Obrigado, Leven, pela sua entrevista aqui no Giro Esportivo. Wellington, obrigado a você e aproveito a oportunidade aqui para convidar todos os vascaínos que estão contrários a esta venda do futebol do Vasco de maneira assodada, apressada, suspeita, sem informação transparente para que todos possam deliberar e democraticamente debater. Sabendo-se que com essa venda do futebol se vai também o programa de sócio-torcedor, se vai a base do Vasco, se vai os centros de treinamento, se vai a bilheteria dos jogos, ou seja, importantes ativos que subsidiam inclusive o clube social. E o associado não está feliz com isso que está acontecendo dessa maneira e marcou uma manifestação ordeira e pacífica no dia 5 de março. Em São Januário eu estarei presente, farei um pronunciamento e todos os órgãos de imprensa estão convidados, como todos os vascaínos que lá quiserem comparecer. Boa noite a vocês todos e um grande abraço a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi.